Crônicas do Amanhecer de 9 de abril de 2023. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Britânico usa IA para criar seu Fiz da Última Ceia e Cenas Históricas, Parte 1. Um editor de filmes britânico usou a inteligência artificial, IA, para imaginar como seria se os smartphones existissem há centenas de anos e criou seu Fiz da Última Ceia, de Cleópatra e Napoleão. Duncan Thompson usou o software Midjourney para criar as imagens realistas e viralizou. Os resultados são hilários, e todos com quem compartilhei meu trabalho não conseguem acreditar como as fotos parecem reais, disse Thompson em entrevista ao Daily Mail. Já fiz Cleópatra, Rainha Elizabeth e Henrique VIII, Jesus e muitos mais, afirmou. Entre as imagens geradas pela inteligência artificial, uma das mais impressionantes é a selfie de A Última Ceia, com Jesus tirando foto e alguns dos apóstolos sorrindo. Esta tecnologia pode ser usada nas escolas como uma nova forma de ensinar e envolver as crianças com a história do mundo. É como viajar no tempo sem uma máquina do tempo, disse Thompson. Se olhar com atenção, no entanto, alguns erros podem ser observados nas imagens, como dedos a mais, ou a menos, olhos deformados e dentes sobrando. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina. Em todo esse curto espaço de tempo é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos, vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado, é traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos. Só fazia o bem, isso não o punha ao abrigo da malevolência, que dos próprios serviços que ele prestava tirava motivos para o acusar. Condenado ao suplício que só aos criminosos era infligido, morre ignorado do mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. Nada escreveu, entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo, sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou o facho da civilização. Tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras dos homens, razão por que dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se, em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal o conhecessem de nome. Dele unicamente fala o historiador judeu Flávio Josefo, que, aliás, diz bem pouca coisa. Sobre o seu aparecimento no domingo de Páscoa a Maria Madalena, explica Allan Kardec que todos os evangelistas narram as aparições de Jesus, após sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história, antiga e contemporânea, oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, nele reconheceremos, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico.
Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece, uns o veem, outros não, sob aparências que não o tornam reconhecível nem sequer aos seus discípulos, mostra-se em recintos fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar, sua própria linguagem carece da vivacidade da de um ser corpóreo, fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira, todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo, ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes, sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou com o seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com o seu corpo carnal, todos o veriam, como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades, a que, provavelmente, não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam, haviam de achar que aquele era o seu corpo ressuscitado. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu, por terem uma aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, lendários, o Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos. Prova a possibilidade deles, não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que apresentam com análogos fatos produzidos por uma imensidade de pessoas nas mais vulgares condições. Por serem, de certo modo, tais fatos do domínio público, eles nada provam, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. Os inúmeros fatos contemporâneos de curas, aparições, possessões, dupla vista e outros, que se encontram relatados na Revue Spirit e lembrados nas observações acima, oferecem, até quanto aos pormenores, tão flagrante analogia com os que o Evangelho narra, que ressalta evidente a identidade dos efeitos e das causas. Não se compreende que o mesmo fato tivesse hoje uma causa natural e que essa causa fosse sobrenatural outrora, diabólica com uns e divina com outros. Se fora possível pô-los aqui em confronto uns com os outros, a comparação mais fácil se tornaria, não o permitem, porém, o número deles e os desenvolvimentos que a narrativa reclamaria. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de abril de 2023.